Paz do Senhor, graças a Deus por mais um trimestre que o Senhor nos concede. Nesse trimestre, estamos estudando e falando sobre servindo a Deus com nossos talentos. Hoje, na lição 3, vamos falar a unidade da igreja e a importância de estarmos em união. A leitura da nossa lição está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e os versículos do 12 ao 31, que vai falar a unidade dos membros do corpo, e a importância de estar todos unidos. A palavra de Deus fala dessa união, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. E ele faz essa comparação com os membros do nosso corpo, que é necessário que todos estejam unidos para o bom funcionamento. A nossa Bíblia diz, está lá em Salmos 133, e o primeiro, que vai falar como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E a nossa lição vai trazer objetivos que a gente vai tratar em sala de aula, assim como os tópicos seguintes, e vai falar. O primeiro é afirmar a necessidade de união na Igreja de Cristo, ensinar que somos membros pertencentes ao corpo de Cristo e enfatizar que a Igreja de Jesus segue vencedora. E nessa lição a gente vai trazer para os nossos alunos, como eu já falei, acerca da união e como é importante estarmos unidos. E o nosso primeiro tópico, ele fala: Igreja unida jamais será vencida. Esse é um lema bem bonito, Mas ele só é efetuado se houver a união. E essa união e essa comunhão já vem da igreja primitiva, uma das características da igreja primitiva. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele trata sobre isso e fala sobre o comportamento desses irmãos nessa igreja. Eles seguiam e perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. E é esse um dos pontos que a gente vai falar com os nossos alunos, acerca de seguir os ensinamentos da palavra de Deus. E nesse tópico, no ponto A, ele vai falar, falando de unidade. Aí ele diz, e vem falando que Paulo também ensinava aos crentes da igreja em Corinto acerca da unidade. Ele dizia muitas vezes que, apesar do corpo ser dividido em membros, ele é único e cada um tem a sua importância. E como é bom a gente falar dessa importância, porque às vezes, em um determinado ambiente, a gente acha que um trabalho de uma pessoa é desnecessário, mas não. Todos precisam estar unidos para que haja um bom funcionamento. E essa tarefa, de seguir essa unidade, essa união, é importante justamente para isso. Para a gente alcançar os objetivos, é importante que haja união. E o ponto B, ele vai falar unidade na dificuldade. E ele fala também de que Paulo não desistiu dos irmãos. Ele ensinava sobre a importância de viverem unidos. Enquanto houver união entre todos os membros, a igreja do Senhor avançará. E nenhum mal poderá resistir à sua força e autoridade. Se andarmos como sábios, o Senhor estará sempre conosco. Então, está aí um dos segredos também, e que a gente possa reforçar bem para os nossos alunos a importância de estar unidos, mesmo na dificuldade. Nesse tópico, ele fala também quando há aqueles Jogos Olímpicos, ele traz o exemplo que a equipe precisa um do outro para que alcance o objetivo. Quando existe uma competição, a equipe sempre vai com o intuito de ganhar. E ela vai conseguir alcançar esse objetivo se estiverem unidos, se estiverem em um bom entrosamento. Por isso, ele traz para a igreja essa importância da unidade. Cada pessoa na igreja ela vai ter um talento, ela vai ter um dom, que assim ela buscando, Deus vai conceder. E essa é a importância. Uns têm o dom de cantar, outros de pregar, outros de ensinar. Então, essa união vai fazer com que haja um bom andamento. Sempre tem aquelas perguntinhas na lição e é bom e é importante. Sempre gosto de fazer em sala de aula para que os alunos fixem o assunto. O nosso segundo tópico vai falar os membros, e ele traz o exemplo do Gênesis, que quando Deus criou o homem no jardim do Éden, o princípio da unidade foi praticado.
Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. E ele não estava falando dos anjos, né? Ele estava falando da Trindade, né? Deus, né? O Espírito Santo. E é essa importância, né? Esse aí foi um dos primeiros atos praticados que houve a unidade, né? E Deus traz esse exemplo para nós. Estava lá a união de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que assim criasse os seres humanos, né? Cada um com sua parte, né? Que essa unidade e esses membros, né, unidos, trariam o bom funcionamento. Por isso que se traz os exemplos lá em Coríntios dos membros do corpo, da importância deles estarem unidos, e lá vai falar, né, se não tivesse os olhos, se não tivesse o ouvido, se tudo fosse a mesma coisa, como teria o funcionamento? Então, da importância de cada membro que está ali. Ele é importante, e assim a igreja. Cada membro que está ali, ele tem uma importância para que haja o funcionamento. O ponto A desse segundo tópico que ele vai falar, a beleza da igreja. E ele trata sobre os membros da igreja são bem diferentes, porém, quando estão unidos, funcionam perfeitamente, né? A escolha que Deus faz para que a gente esteja na igreja, a gente precisa construir isso. A gente precisa estar unido. Né? A beleza da igreja é ter um bom funcionamento, e isso vai funcionar quando os membros estão unidos. Né? A gente repetitivamente tem falado essa palavra, né, de estar unido, e essa lição traz justamente isso, da unidade, de como é importante que haja essa união. O ponto B desse segundo tópico que ele vai falar, o membro especial. E ele fala, no corpo humano, cada membro tem uma função especial, ajudando no funcionamento de todo o corpo. Com os olhos é possível ver, e com os pés andamos ou corremos. Assim é a igreja, o corpo de Cristo. Enquanto um profetiza, o outro tem o dom de ensinar, outros têm a capacidade de liderar, coordenar. E foi assim que fez o Senhor, para que a gente pudesse anunciar a mensagem do reino e do evangelho, cada um com seu papel, para que essa igreja avance cada vez mais e assim conseguimos o objetivo, que é alcançar vidas para o reino de Deus. O nosso terceiro tópico, ele vai falar uma igreja triunfante e atuante. E ele vai falar justamente da igreja primitiva. Nessa igreja atuante e triunfante, conseguia ser justamente assim, porque seguia os ensinamentos de Cristo. Quando Paulo ensinava, elas guardavam esses ensinamentos e praticavam, e essa é a importância da igreja seguir. Então, fale para os seus alunos de como é importante a gente guardar a palavra do Senhor e praticar, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração para a gente não pecar. E é isso que a gente deve passar para os nossos alunos, da importância de estarmos unidos, de que cada membro que está ali na igreja, ele tem uma importância. E essa é a importância de levar o evangelho de Cristo. Então, que você, assim como essa igreja primitiva, que a gente possa trazer também esses exemplos positivos e bons, para que a gente tenha um bom funcionamento. E ele fala em uma frase bastante interessante que a lição traz, a comunhão é uma característica da igreja primitiva, né? Essa importância de estarmos unidos. E esse foi o segredo, né, que aqui nessa lição é revelado, de que quando a gente segue esses ensinamentos, a gente consegue e se torna uma igreja triunfante e atuante. E o ponto A desse terceiro tópico que ele vai falar, unidos em amor. A maioria dos cristãos daquela igreja prosseguia obediente ao modelo de justiça e amor. Sabe qual foi o resultado dessa união? Surgiram pastores, mestres, evangelistas que cuidavam da espiritualidade e do fortalecimento dos irmãos. Assim a igreja crescia a cada dia, né? Essa questão do amor também é algo muito falado na nossa Bíblia, né? Deus fala desse amor, um amor que quando ele esteve aqui na terra, ele propagou, né? E quando a gente
propaga esse amor também, a gente vê que pessoas e vidas são transformadas. Então, que uma das coisas e uma das características dessa união também é estar em amor. O ponto B, ele vai falar, a unidade é espiritual. Paulo ensinava que o Senhor tem um desejo de guiar a igreja em unidade. Por isso, ele deu dons ministeriais e espirituais aos cristãos, querendo ver um corpo atuante na prática do bem. O poder da unidade da igreja está diretamente ligado à prática espiritual, pois em unidade todos nós exercitamos o hábito de orar e jejuar. Esse era o segredo de seguirem triunfantes. Então, que a gente enfatize para os nossos alunos, mais uma vez, a importância de seguir os ensinamentos e os mandamentos que a palavra de Deus nos diz e nos direciona, que é orar, jejuar, né, guardar essa palavra e estar unidos, né? Quando, mais uma vez falando, quando a gente está unidos, a gente alcança os objetivos. E a conclusão da nossa lição, ele fala, os crentes da igreja de Atos enfrentaram muitas lutas devido às perseguições do Império Romano. A igreja, porém, obedecia a Deus e pregava o evangelho por toda a parte. Os crentes dos dias atuais também precisam manter esse compromisso, não apenas pregando, mas principalmente praticando o evangelho, apesar das perseguições e aflições, né? Essa é uma boa palavra que a gente possa trazer para os nossos alunos. A gente tem enfrentado um mundo com muitas coisas diferentes, muitas dificuldades, muitas aflições e tantas coisas vêm para tirar o nosso foco e nos afastar da presença de Deus. Os nossos pré-adolescentes com certeza têm sofrido os ataques todos os dias, né? O mundo secular, ele tem várias formas de tirar o nosso foco, né? De tirar a gente da presença de Deus. Mas a importância de estarmos e guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra essa palavra e seguir adiante mesmo com as aflições e com as perseguições. Isso é bíblico. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo. Então, que a gente possa passar para os nossos alunos a importância de estarmos unidos, a importância de guardar a palavra de Deus. A nossa lição traz uma dinâmica também bastante interessante que você pode estar fazendo em sala de aula, né? Ele pede para que você confeccione, né, com cartolinas coloridas e faça, né, o desenho do corpo humano e distribui em sala de aula. E nessa distribuição, você vai tirar 2 partes do corpo humano e vai pedir para que eles montem, né, aquele quebra-cabeça. E com certeza eles vão dizer, ô tia, tá faltando um corpo, tá faltando 2 peças aqui. E aí você vai falar, né, dessa importância de que precisa estar todos unidos para que haja um bom funcionamento. E é isso, professor. Né, graças a Deus por essa aula, né, que você possa, além desse material didático que a lição já nos traz, que você possa procurar também outros meios para que haja, né, um acrescento na sua aula e que os seus alunos possam apreender essa palavra e praticar. Né? Curte, comenta, compartilhe, né, porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.